Fala pessoal, começando aqui mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise dos ativos que eu entendo estar interessante e que podem dar boas oportunidades aí no curto prazo, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe aí o seu joinha, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Vale lembrar que no nosso site lá do capitalismo.com.br já está rolando aí um cupom para vocês também conseguirem aproveitar os nossos produtos. E o cupom que já está aplicado, tá? Lá no site ah, é o cupom rentabilidade com 60% de desconto à vista, com pagamento no boleto e 50% off aí no cartão em até 12 vezes, tá? E lembrando que agora a gente já conta aí com um serviço especializado também de consultoria com o Thiago Prux. E as informações já contém lá no nosso site, mas que vocês também podem entrar em contato diretamente com a equipe de suporte para consultar as informações também, ok? Vale lembrar que é para você que quer definir o seu perfil de investidor, quer ter um plano personalizado, né, com a avaliação da sua carteira, se for necessário o rebalanceamento, o acompanhamento também especializado, seguido de um suporte personalizado aí. Também as informações já estão aqui no nosso site, né? Inclusive a rentabilidade, né? O desempenho das nossas carteiras frente ao Ibovespa no mesmo período, que também é possível conferir em tempo real diretamente lá pelo nosso site, beleza? Dito isso, vamos direto já para o Ibovespa, né? A gente tem aí um Ibovespa, ou seja, um mercado ainda um pouco travado, mas com a possibilidade de armar um pivô de alta para trazer uma expectativa mais positiva para o curto prazo. A gente tem o Ibovespa brigando nesse nível de resistência na região entre os 128 a 129 mil pontos, mas que pode estar formando um fundo ascendente nessa região para tentar fazer um pivô de alta, né, que seria essa movimentação, um recuo seguido de um pivô, que é acionado acima do 129.900, tá? Então a gente precisa ver um índice, fazer um pivô de alta, romper a região do 129.900, fazer um fechamento acima, e aí gera expectativa para ir buscar a região do 132.500 a 134 mil pontos, tá? Agora, se ele perde força nesse nível de resistência e faz uma barra de força vendedora, aí suporte lá embaixo no 122, 121 mil pontos, tá? Precisa fazer o pivô para retomar essa expectativa de alta. O dólar futuro ainda segue fraco também, né? Até conseguiu romper essa acumulação em região de fundo aqui, olha. Buscou nível lá dos 5.330, que era uma região de resistência de médio prazo que está bem mapeado aqui. Agora tem nível de suporte nesse antigo nível de resistência aqui embaixo da própria acumulação, que é na região dos 5.080. Precisa romper os 5.190 para acionar um pivô de alta, o que gera expectativa para retomada de teste, né, de movimentação de alta, para ir buscar a zona dos 5.300 a 5.350, que é todo esse nível de resistência um pouco mais para cima. Dando uma olhada nos índices que são mais relevantes para a nossa bolsa, a gente tem um índice financeiro que ainda passa por um processo de correção em forma de um canalzinho de baixa, nível de resistência lá para a faixa dos 13.150 e o de suporte nos 12.400. O índice imobiliário também segue em processo de correção, é um índice ainda bem fraco, né? A gente tem aqui indecisão, zona de suporte lá nos 820, uma resistência intermediária a 900 e resistência principal 945. Já o índice de consumo, apesar de ter acionado um pivô de alta no fechamento da sexta-feira, ainda segue em um nível de resistência do canalzinho de baixa, né? Mas já tem alvo projetado lá para a região dos 3.000 pontos e depois, quem sabe, retomar pro ponto principal de resistência e também em confluência com a projeção desse pivô aqui projetado lá na região dos 3.160, tá? Mas ainda falta entrar um volume comprador aqui, né? Tá meio boca, meia boca, né? IEX, que é o índice de elétrica, opa, IEX, que é o índice de elétrica, já fez um pivô de alta, rompendo o canalzinho de baixo e já retomando a expectativa positiva, que é o que os outros índices ainda não fizeram, que é o processo desse pivô. Inclusive, esse contexto aqui é nitidamente o exemplo que eu comentei lá do Ibovespa no início do vídeo. O Ibovespa precisa fazer isso aqui, rompendo o canalzinho de baixa para gerar a expectativa de retomada de viés mais positivo que ainda a gente não teve no Ibovespa, tá? Então o índice de elétrica já fez esse pivôzinho de alta, agora passa a mirar os 92.290 e depois 95.400, que também é confluência com o nível principal de resistência
lá em cima, tá? Então, bem mapeado esses pontos. Lembrando que dentro do nosso produto aí do Full Trader é enviado sempre um vídeo aí todo o final dos pregões, né? Que é um vídeo bem rápido, objetivo, que fica na faixa de 10 minutos, onde eu sempre comento a atualização do contexto gráfico dos ativos que estão compostos na nossa carteira, não só de swing trade, mas também numa carteira mais focada para o médio prazo, mas que é feito ali a análise diariamente para alinhar o contexto sempre de acordo com o fechamento do pregão, beleza? E seguido de ponto de entrada, ponto de saída, saída parcial, gerenciamento de posição, o quanto alocar por cada posição, gerenciamento de risco nos relatórios, já seguido do ponto de entrada, explicativo. Então, tudo certinho dentro dos nossos produtos. As mensagens vão tanto no Telegram, tanto no nosso painel, no nosso próprio sistema. Tem também aplicativo de celular. Então, são modelos operacionais de swing trade que, com apenas 10 minutos aí por dia, você já consegue acompanhar as recomendações tranquilamente, beleza? Partindo agora para os ativos que eu entendo estar interessante, tá, pessoal? Lembrando que, como eu comentei já na semana passada, a gente ainda segue com uma movimentação de dúvida. Então, é muito mais momento de prestar atenção no gerenciamento de risco, não ficar se expondo em um monte de operação, porque o mercado ainda está indefinido. Não temos uma tendência bem declarada. Tá? Então, a movimentação ainda de indefinição, bastante cuidado. Tá? Os ativos que eu trouxe aqui interessante para a semana que eu acho, né? Lembrando que eu sempre monto a nossa carteira primeiro aqui fechada, e aí, depois que eu seleciono os ativos para a carteira, eu passo aqui pela grade de cotação e seleciono alguns outros ativos que eu também entendo estar interessante, né, graficamente, para estudo da semana, tá? Só para lembrar que nenhum ativo que eu trago aqui tem alguma relação com ativos da carteira fechada aqui da Capitalismo, tá? Isso aqui é apenas de motivo educacional. A PLPL3 eu acho interessante na venda, tá? Um ativo que já deu uma oportunidade de venda aqui em cima, né? Olha, quando ele fez um pivô, tá trabalhando numa tendência de baixa de curto prazo com topos e fundos descendentes. Na semana passada, na sexta-feira, fechou com a possibilidade de um novo pivô. Tá? Então, se ele perde essa região aqui, olha, dos 9,73, eu vejo a possibilidade de venda a favor da tendência principal, ou seja, mais um pivô de baixa, com um stop na região dos 10,33, o que me daria um stop de 6,80, para tentar trabalhar uma operação até a região dos 7,50, buscando esse outro nível de suporte importante aqui embaixo. Aí também, lembrando que tem aqui a projeção desse pivô para baixo, né? Olha aqui, ó. Movimentação para baixo, correção, pivô projetado, próximo alvo no 618 da LAI 811, depois o alvo de 200%, 739, que é basicamente confluência com esse nível de suporte aqui, né? O que me dá um upside, considerando o rompimento do acionamento do pivô de baixa, um primeiro alvo de 16% e depois 22%. Lembrando que eu estou correndo, né, aqui o stop, seria um stop técnico no topo anterior, considerando o gráfico diário, um stop de 7%. Então tem uma relação aí bem interessante de risco-retorno, trabalhando a favor da tendência de curto prazo para tentar buscar uma movimentação em PL/PL3, tá? A gente olha que as médias é um pivô que está saindo próximo das médias móveis de 9 e de 20. Assim como ele fez um pivô aqui em cima, olha, fez uma movimentação de baixa, consolidou durante a semana passada, agora está com cara de querer perder fundo novamente para seguir essa tendência aí de baixa, por isso eu acho interessante. Tá olhando pelo gráfico semanal, já deixou uma barra de força também, né? Olha. Então, bem interessante PLPL3 aí na venda, tá? Já do setor de educação, CSU, eu vejo possibilidade de uma movimentação altista, né? Eu já trouxe esse ativo aqui há 2 semanas passadas atrás, quando ele dá uma oportunidade aqui embaixo. E depois aqui em cima já de novo, né? Só que ele ficou andando lateral e acionou um pivô de alta na sexta-feira. Falta entrar volume comprador ainda no rompimento, mas a gente já vê o acúmulo de volume comprador nessa região. Então, se tecnicamente ele está trabalhando com padrão de alargamento em topo, que seria essa movimentação, né, com fundos cada vez mais baixos e topos cada vez mais altos, que é esse padrão de alargamento, então próximo dessas zonas de suporte, ele entrega uma certa oportunidade para tentar buscar um retorno até o nível de resistência, assim como ele deu nessa oportunidade aqui do início. Aqui, novamente, onde inclusive a gente comentou nos próximos vídeos, né? Então, buscando essa expectativa que a partir desse toque no suporte, ele volte a brigar nesses níveis de resistência aqui, olha,
eu vejo uma boa oportunidade agora nesse pivô que foi acionado na sexta-feira, tá? Então, nessas regiões do 16,60, 16,70, possibilidade de entrada no papel para tentar carregar até a faixa lá dos 21,40, R$ 21, o que me daria um upside aí de 12, em média 12,5%, contra um stop no fundo dos 17,82, 17,80, um stop de 4,32. Então, uma relação basicamente aí de 2,5, 3-1 dentro de CSUD, que seria imaginando esse pivô aqui, tá? Olha. Movimentação de alta, uma correção lateral, acionamento do pivô de alta, para fazer uma movimentação aí mais para cima, tá? Gerando a expectativa de buscar reteste lá naquela zona de resistência. Então, semanal tinha dado uma oportunidade aqui, né, no rompimento da máxima com stop na mínima, olha, bem interessante para tentar carregar também até a zona de resistência. Um stop de 9% pelo gráfico semanal, contra a possibilidade de alvo na região dos 21 a 21,50 de 17%. Tá? Então acho bem interessante também esse ativo do setor educacional. Outro ativo com a possibilidade de uma compra é Smart Fit. Né? Tirando um pouco o zoom, a gente vê que é um ativo que trabalha dentro de um canal de alta, ou seja, um contexto positivo. Agora também passando pelo mesmo processo de CSUD, um padrão de alargamento. Né? A gente tem fundos cada vez mais baixo e topo cada vez mais alto. Caso o ativo venha e faça uma barra de força, né? Fechando acima dos 23,95, sem perder esse fundo dos 22,70, eu vejo uma possibilidade de uma movimentação de alta para ir buscar o nível de resistência lá na faixa dos 27,80. Tá? Essa região de topo dos 27,50, 28,80. Tá? Então tem que romper aqui os 24, 23,95, fazer um fechamento acima sem perder o fundo dos 22,70. Né? Aí estaria um stop de 5,72 para uma possibilidade de retomada até o nível de resistência de 14,20. Né? Então uma relação aí basicamente de 2,5 o tamanho do risco inicial. Se a gente olha pelo semanal, está em uma zona de suporte, né? Está em uma zona de suporte, a gente consegue ver bastante fluxo comprador ainda dentro do papel. E entendendo isso aqui como uma correção complexa, a expectativa de retomada da tendência principal, tirando o zoom, a gente vê que a tendência principal aqui de Smart Fit é uma tendência de alta. Tá? Só para efeito de comparação com contextos anteriores, a gente vê que nessa outra oportunidade aqui embaixo, olha, ela fez a mesma coisa, né? Fez uma movimentação de alta anterior, correção em forma de um canalzinho de baixa, e próximo dessa zona de suporte, dessa correção, ele acabou entregando uma boa movimentação, né? Aqui, olha. Nessa oportunidade, ou seja, rompeu esse topinho aqui da zona de suporte, rompeu esse topinho aqui, olha, sem perder esse fundo e entregou uma boa movimentação de alta aqui, né? Movimentação de alta, correção, pivô e aí segue tendência de alta, né? Movimentação. Aqui anteriormente, olha, a mesma situação. Mesma situação, olha, ele arma o pivô sem perder esse fundo aqui em região de suporte, já dentro de uma tendência principal de alta e também entrega novo pivô, né? A movimentação de alta, correção, seguida de um pivô. Então, olhando para todo esse contexto e entendendo essa zona de suporte agora aqui, a expectativa é que o ativo consiga aí, quem sabe, né, fazer a nova movimentação de alta, que seja fazer um novo pivô aqui dentro para ir buscar lá essa região dos 27,30, R$ 28. Tá? Então acho bem interessante aí Smart Fit. Deixa eu ver se foi Smart Fit. Smart Fit, olha lá, o OBV se aproximou aqui da média móvel de. Deixa eu só lembrar agora, não lembro se é 200, de 50 períodos, tá? E segue também essa expectativa aí de movimentação. Tem uma leve divergência, né? Quer ver, ó? Lá, leve divergência, né? O fundo no OBV ou no preço mais baixo e no OBV um pouco mais alto, tá?
Outro ativo, Enjo 3. Aqui já foi, tá, pessoal? Mas para quem conseguiu se posicionar, tá bem posicionado, porque é basicamente o mesmo estudo que a gente fez em Caixa de Seguridades há um ano atrás, né? Região de acumulação de longo prazo, até um padrão de xícara aqui, né? Seria isso, o padrão de xícara para cima. Eu vejo tudo isso aqui como um padrão de acumulação. Próximo alvo que eu vejo para Enjo 3, a região dos 4,25 a 5,50. Né? Ele deu uma boa oportunidade aqui embaixo no pivô, olha. Né? Ó, aqui embaixo no pivô. No gráfico diário, recentemente, um pivô no final da semana passada também. O stop na região dos 2,32 para quem já está posicionado. Né? Percentualmente fica um stop maior por conta do valor nominal baixo aí do ativo, tá? Mas está bem bonito o Enjo 3. Eu trouxe ela aqui mais para comentar. Quem pegou aí está bem posicionado. CPLE 6 precisa fazer um pivô de alta e aí retoma a expectativa de alta no curto prazo. Tá? A gente tem no gráfico semanal um ativo que passou por um processo de correção nos 2 últimos meses, chegou próximo de uma zona aqui de suporte, que foi um antigo ponto de resistência, né? Que é essa região toda aqui para trás. Ó. E pode ser a formação de um fundo aqui nessa região, para quem sabe fazer uma retomada de alta aqui para cima, para pelo menos testar o topo em 10,50. Olhando isso e entendendo lá pelo gráfico diário, né, é necessário que passe aí mais 1, 2 dias nesse processo aqui de correção, quem sabe se aproxime um pouco mais da média móvel aqui de 9, e aí sim faz um pivô, né, que seria aqui rompendo e fechando acima dos 9,77. Deixa eu tirar as médias aqui nesse caso, e aí trabalhar com o alvo lá para a região dos 10,60. Seria imaginar ele fazer esse processo aqui de correção, né, ficar mais uns 2 dias aqui, ou a partir de segunda ele rompe esse topo dos 9,75 para fazer a movimentação de alta. Né? E aí a entrada seria na região do rompimento desse pivô e o stop no fundo ascendente formado nesse processo de correção, que ainda a gente não tem esse processo. Então, imaginando que ele ainda faça aqui uma correção e a partir daqui ele volta a subir. O stop fica nessa região do fundo ascendente, tentar pegar uma compra no rompimento desse pivô e aí trabalhar até 10,60 uma operação. Só para efeito de comparação, considerando uma correção em 50% dessa primeira perna, na região aqui dos 9,40, né, entre 38 e entre os 50, seria aí um stop de 3,5% para tentar carregar até o topo principal 7. Então, basicamente, aí 2,5 para 1 a tentativa de compra em CPLE6, tá? Mas precisa fazer o pivô ainda. Outro ativo agora na venda é Ezetec, né? Um ativo que perdeu bastante força. Inclusive, a gente até comentou aqui e deu boa em um trade de contratendência há 2, 3 semanas passadas, exatamente nessa barra aqui, né? Olha, para pegar no rompimento da máxima e tentar levar até a média móvel de 9, que foi o que aconteceu. Olha, quem pegou deu certinho, um upside aí de 7,5%. Só que agora está acionando uma venda de novo pelos 15 minutos, que é um trade de correção, né? Então ela já se aproximou da média, vai perder a mínima da primeira barra que testou média móvel de 9, acionado uma venda técnica, tá? Pelo diário fica mais fácil de conseguir enxergar. Abaixo dos 13,58 eu vejo uma boa possibilidade de venda. O stop um pouquinho acima da região dos 14,35, um stop de 5,60 para tentar levar até os 12,16, depois 11,55, o que seria um upside de 10% e depois de 15%. Então, basicamente, uma relação de risco-retorno aí de 3 para 1, tá bem interessante. Um risco aí de 5% para tentar buscar 15% a favor da tendência principal, que seria tentar carregar até esse nível de suporte de médio para longo prazo, né, olha, que é uma região importante aí de suporte para a Ezetec. No gráfico semanal a gente vê a tendência já predominante, que é uma tendência de baixa, né, com sequência de topos e fundos aqui descendentes.
Imaginando pegar uma movimentação assim como aconteceu aqui, olha. Com esse recuo até média móvel de 9, depois entregou a movimentação para baixo, se afastou da média móvel de 9, agora fez o processo de correção e pode acionar uma nova venda aí pelo diário, fica mais fácil de enxergar, né? Que seria esse pivô de baixa lá para a região dos 12,16. E agora mais um ativo na ponta compradora é Ecor 3, tá? Então tem uma estrutura de possível movimentação de alta, né? A gente tem um ativo que entregou uma forte movimentação de baixa, desde que perdeu esse fundo principal da última movimentação de alta, que era na região dos 8,35. Então, desde que ele perdeu essa região de suporte, ele ainda não foi testado, né, aqui como resistência. Fez um processo de deriva, canalzinho de baixa, olha, nessa região. Ele até rompeu essa deriva, só que rompeu andando aqui lateral, né? Então, estou considerando mais o pivô e um fechamento acima desse topo da congestão. Tá acima dos 7,40, 7,35. Fazendo um fechamento acima, eu vejo uma boa possibilidade de tentativa de compra com stop no fundo anterior nessa região para tentar carregar, quem sabe, até aqui a faixa dos 8,35. Tá? O que me dá um upside na região dos 7,40 de 12,74. Considerando aqui a projeção dessa acumulação em fundo, até o 100%, que pode ser trabalhado para pensar em fazer uma saída parcial, dão 7,70. O stop técnico que ficaria no fundo anterior em 6,84, um stop de 7,5. Então, basicamente, até o 100% tem 1 para 1. E até a região do 8,35, 2 para 1. Tá? 2 para 1. Então, acho uma região bem interessante, dado que o ativo está numa zona de suporte. A gente passa aqui, olha, para a esquerda. Toda essa região aqui, ó, uma região de suporte para o papel. Né? Então, ele fez essa movimentação de alta, passou por um processo de correção, tentou romper, não conseguiu, deixando aqui um topo mais baixo que o topo anterior, perdendo o fundo entre esses dois topos, ou seja, quebrou a estrutura de alta, fez uma movimentação para baixo, né? Então tornando-se com isso uma expectativa nesse período baixista, mas que formou aqui um processo de acumulação próximo de uma zona de suporte onde tem muita pressão compradora, que foi a movimentação anterior, que gerou uma distorção grande dos preços, e ele se aproxima dessa região, começa a fazer um processo aqui de acumulação aqui, olha. Assim como ele formou aqui na esquerda, olha. Então, imaginando uma possibilidade de tentativa de mais uma movimentação para cima, eu vejo uma expectativa boa em Ecor 3 recentemente no 7,41, tá? Se a gente olha no, utilizando aqui as médias, a gente vê que ele já passou, tá querendo ficar acima da média móvel de 9 e de 20, tá? Então pode ser interessante aí a cor 3, tá? No semanal pode ser a formação de um fundo, né? A formação de um fundo, quase 2 meses, 2 meses e meio aqui caindo. Pode ser a formação de um fundo ascendente, pelo menos para uma tentativa de recuperação até a faixa dos 8,35. Beleza? Então esse aqui foi mais um panorama aí, tá, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Qualquer análise de ativo que vocês queiram ver aí com foco no médio prazo, deixa aqui nos comentários que eu trago análise para a próxima semana, beleza? Então, bons trades aí para todos e até a próxima.